Bom, como a gente estava dizendo, Parnaíba era, nasceu de um pequeno povoado, de uma pequena fazenda, foi elevada à freguesia, depois em 1762 a categoria de vila, né, São João da Parnaíba, e em agosto de 1844 passa então a ser cidade. Quando Parnaíba passa a ser uma vila, é estabelecido então um pelourinho, né, que é uma coluna de madeira ou de pedra, onde as pessoas eram castigadas, sobretudo escravos, e que representava ali a autoridade do governo. Né? Era uma espécie de símbolo, né? Algo que representava o governo. Como nós falamos, né? A questão da primeira sede foi ali em Testa Branca, mas sempre competindo em paralelo vinha o Porto das Barcas, né? Só que Testa Branca era um povoado, digamos assim, insignificante do ponto de vista demográfico, né? Numa pesquisa feita pela autora Judite Santana, que eu vou até recomendar o livro, o povoado Testa Branca só tinha 4 casas, uns poucos homens livres e um pouco mais de escravizados. Né? E como eu havia falado, mais uma vez, vinha logo o Porto das Barcas, que foi o lugar que de fato prosperou, né? Repetindo, pela sua indústria do charque. Né? Está às margens do rio Igaraçu e era a partir de lá que Parnaíba, né, exportava para outros lugares as suas riquezas ligadas à criação de gado, suas riquezas ligadas ao extrativismo vegetal, como mais na frente nós veremos, riquezas como cera da carnaúba, né, o babaçu, a maniçoba, enfim, tantas outras, dentre tantos outros produtos de origem vegetal e animal. Bom, aí nesse momento nós vamos fazer aqui um parênteses, porque é necessário que se fale de Domingos Dias da Silva. Né? Quando eu falo em Porto das Barcas, eu ligo tanto o local e as atividades lá praticadas ao nome de Domingos Dias da Silva, que foram um português, né, que veio para o Brasil durante a época da colonização, estamos aí ainda no século XVIII. Ele chega no Rio Grande do Sul, ele prospera no Rio Grande do Sul, ele passa a dominar as técnicas relativas à questão do beneficiamento da carne bovina como carne salgada, como charque, né? Mas ele toma conhecimento de que no norte da província de São José do Piauí, né, que era o nome então, em homenagem ao rei Dom José, ele vem para o norte do Piauí, aqui em Parnaíba, e faz mais riqueza na região do Porto das Barcas, né? Ele se torna então um expoente econômico aqui da nossa região. E é ele quem vai construir o chamado casarão de Simplício Dias, porque ele é pai de Simplício Dias, né? E ele é o camarada que vai contribuir para a prosperidade econômica da nossa região. Bom, para que a gente se aprofundasse na biografia dele, né, teríamos que fazer uma pesquisa um pouco mais longa, né, recorrer a documentos, a fontes primárias. Mas eu tenho aqui este livro, que eu também recomendo, certo? E eu vou ler um trecho que fala sobre a questão de dados sobre o charque, né, produzido por ele, Domingos Dias da Silva,
né? E alguns outros pontos, coisa breve. Os registros da época dão conta de que as charqueadas chegaram a bater até 12 mil cabeças de gado por ano, proporcionando grande soma de recursos para os cofres da coroa portuguesa. Bom, e consequentemente, o dinheiro circulava pela nossa região. Entre as benfeitorias feitas por Simplício Dias, citamos a construção de armazéns da indústria do charque, da Casa Grande de Parnaíba, como eu já havia falado, e grandes contribuições para a elevação das igrejas de Nossa Senhora da Graça e do Rosário. A igreja de Nossa Senhora da Graça é aquela mesma que nós chamamos de catedral, que fica ali na Praça da Graça, né? Então, Domingos Dias da Silva foi o homem por trás do princípio da prosperidade econômica da nossa região, bem como da história da igreja de Nossa Senhora das Graças, do casarão de Simplício Dias, né? Que na verdade foi construído pelo pai dele, né? Enfim, é um nome a ser lembrado, né? Não é o único nome a ser lembrado, mas é um dos nomes a serem lembrados. Bom, se você for hoje na igreja de Nossa Senhora das Graças, você verá que existem partes e partes, né? Quando você entra ao seu lado esquerdo, você vai ter a capela do Santíssimo Sacramento. E lá, nessa capela, nessa região à sua esquerda, você verá que há pessoas enterradas lá. Dentre essas pessoas está Domingos Dias da Silva, né? Dentre outros. O próprio Simplício Dias também está lá, né? Então você percebe que há uma ligação íntima, né, entre a igreja, a religiosidade católica, né, daquele tempo e a família Dias da Silva, certo? Há quem diga que existe até uma passagem particular, eu não diria secreta, mas particular, que liga a casa de Simplício Dias até a igreja de Nossa Senhora das Graças, que segundo consta, segundo historiadores, era uma igreja para ser frequentada pela elite da época, né? Enquanto a igreja do Rosário seria uma igreja voltada para atender às necessidades espirituais, né, dos escravizados, das pessoas, como era dito na época, né, de cor. Bom, como cidadão parnaibano e como professor de história, eu sempre me perguntei por que Parnaíba não chegou a ser a capital da província e, consequentemente, do nosso estado. Nas minhas pesquisas, eu pude descobrir que houve tentativas de que Parnaíba fosse a sede do governo da província, mas todas as tentativas foram em vão. A capital, a primeira capital do Piauí, para quem não sabe, foi a cidade de Oeiras, né? Antiga Vila da Mocha, e posteriormente, no século XIX, passou para Teresina, né? A Vila do Poti. E Parnaíba ficou nas tentativas. A pergunta que fica é se Parnaíba era uma cidade, ou melhor, era uma vila que estava à frente de outras vilas do ponto de vista econômico, desenvolvimento. Por que não Parnaíba? Né? Eu não tenho uma resposta satisfatória para dar. Por isso, não vou entrar no mérito, não vou conjecturar aqui. O fato é que houve tentativas. E, segundo o livro que eu havia mostrado da autora Judite Santana, consta que até houve um momento em que Parnaíba foi sede do governo, né? Por um breve período, me parece que no século XVIII, de 1 a 22 de fevereiro. Eu vou dar uma pesquisada e vou
procurar a data ao certo. Mas o fato é que foi isso, né? Um período aí de 22 dias, em fevereiro, em meados do século XVIII. Bom, após Domingos Dias da Silva, né, nós vamos ter como um outro expoente, o expoente mais conhecido talvez do que o próprio pai, o Simplício Dias da Silva, né, que é outro homem que vai assumir os negócios do pai na questão do charque, que vai contribuir para a prosperidade econômica da nossa cidade, né, que vai estar ligado à vida política local, é o camarada, né, contemporâneo da época da independência do Brasil, né, e que em 19 de outubro de 1822, junto com outros correligionários da época, né, vai aderir formalmente, vai proclamar formalmente a independência do Brasil aqui na nossa região. E que por isso, né, vai ser obrigado a, uns dizem fugir, né? Outros dizem buscar ajuda no Ceará, uma vez que, quando em Oeiras se soube da adesão de Parnaíba à independência, foi mandado para cá um militar chamado João José da Cunha Fidié, né? Para que ele e sua tropa viessem a favor dos portugueses, desmantelar aquilo que se havia feito em prol da adesão da independência do Brasil. Fato que não teve sucesso, porque Fidié, chegando aqui em Parnaíba, já não encontrara nenhum daqueles que ele necessitaria encontrar. Nesse meio tempo, né, enquanto ele estava fora, Oeiras aderiu ao movimento da independência, então ele é obrigado a voltar. Estamos aí em dezembro de 1822, ele aqui em Parnaíba, depois ele volta, faz o caminho de volta para Oeiras, e quando ele chega ali em Campo Maior, ocorre a chamada Batalha do Genipapo, né? Em março de 1823. Que batalha foi essa, né? A gente ouve falar, né? Mas para quem não sabe, a Batalha do Genipapo foi um confronto entre as tropas de Fidié e um exército local, né? Composto principalmente de piauienses, armados, pelo que dizem, de facões, foices e armas de fogo de pouca expressão, né? Obviamente, o exército português, ele desbaratou aquela rebelião, vamos dizer assim, aquela barreira feita por piauienses ali na cidade de Campo Maior, às margens do rio Genipapo. Daí então ficar conhecido como a Batalha do Genipapo, certo? Bom, Parnaíba iria conseguir, aos poucos, com o passar do tempo, algumas outras benfeitorias, como uma escola de primeiras letras. Mais importante foi conseguir uma alfândega, né, para a nossa região, né, para que houvesse o mínimo de prejuízo na hora das exportações, na hora das importações, né? Fato que foi pedido, foi solicitado por Simplício Dias e outras pessoas e foi concedido mais tarde pelo já então governo do nosso imperador, né? Enfim, Parnaíba vai ganhar também, com o passar do tempo, uma agência dos Correios, né? A primeira agência do Banco do Brasil no estado, ela é instalada aqui em Parnaíba, né? A agência do Banco do Brasil. Já estamos aí no século XIX e essa
esse meados do século XVIII e a primeira metade do século XIX, nós podemos dizer que Parnaíba alcançou uma espécie de apogeu econômico, né? Parnaíba vai se tornar tão importante que ela vai ganhar o título de metrópole, né, da região do norte, né, das províncias do norte, devido à sua pujança econômica, né? Ainda nesse meio tempo, nós vamos ter aí a construção da casa inglesa, que eu particularmente, né, grosso modo, de uma maneira bem grosseira mesmo, eu comparo a uma espécie de shopping da época, né, que era o local onde os parnaibanos poderiam comprar vários produtos, sobretudo produtos importados da Inglaterra, né? A casa inglesa ela teve várias pessoas à sua frente, desde o chamado Paulo Inglês até o mais conhecido de todos, que foi o James Frederick Clark, né? Um camarada que veio da cidade de Keswick, na Inglaterra, com 14 anos de idade, veio parar aqui com um contrato de aprendiz, trabalhou, foi galgando cargos até chegar a ser proprietário da casa inglesa.